Uma pessoa sonhou que ela estava auxiliando em um trabalho de parto, que o movimento ali não era o movimento habitual. E quando ela pegou a criança nas mãos, a criança que tinha acabado de surgir, a criança não tinha o cordão umbilical. Mas isso parecia muito normal para todas as pessoas que estavam ali no recinto trabalhando. E ela pergunta o que este sonho queria dizer. O cordão umbilical simboliza a hereditariedade física que neste código genético se tem com os pais, com os antepassados. Aqui no sonho, a criança não tinha cordão umbilical para simbolizar que ela estava no novo código genético, que não havia hereditariedade. Já há pessoas que estão nascendo com o novo código genético. Então, o cordão umbilical físico ainda está aí, porque o nascimento físico ainda não mudou de forma, ainda não se sutilizou, mas a consciência já está sem cordão umbilical, para alguns. Aqui uma pessoa diz que ele é médico e que ele usa drogas muitas vezes tóxicas para tratar os seus pacientes. E ele pergunta se não seria mais conveniente usar energias para fazer os tratamentos. E ele cita aqui vários processos de energéticos que ensinam para a gente tratar as pessoas. Nós teríamos que ter presente que as pessoas, em certos casos, têm karma com tratamentos de saúde. Então não é para todos que se pode deixar de usar certas coisas tradicionais, porque as pessoas têm karma com aquilo. Então é muito difícil dizer para um médico o que ele deve usar e o que ele não deve usar nos tratamentos. Alopatia ou homeopatia ou outras coisas. Um dia, na nova humanidade, quando nós estivermos mais transformados, os seres que vão tratar dos outros vão ter mais noção do que eles precisam. Então, se alguém precisa de um tratamento mais sutil ou menos sutil, o médico vai saber. Não vai ter dúvida, não. Então, há casos em que os tratamentos sutis não resolvem. E há casos que os tratamentos sutis resolvem. Isto depende do karma do paciente e depende também do momento de quem está tratando, de quem está como terapeuta ou como médico. Aí tem vários fatores kármicos que jogam. Dentro das possibilidades kármicas acontece alguma coisa. Então nós não teríamos que ter preconceito contra certos tipos de tratamento e certos tipos de medicamento. Não teríamos que ter este preconceito, porque nós não sabemos qual é a posição kármica, a situação kármica da pessoa diante daquele medicamento ou daquele procedimento. E há pessoas que passam por cirurgias que não precisariam passar por elas. E outras pessoas que karmicamente precisam passar por cirurgias. Para uma pessoa não passar por uma cirurgia, precisa que aquela pessoa tenha a possibilidade de ser curada de uma outra forma. Ela pode fazer um tratamento espiritual, ela pode ser tratada de outra forma, sem dúvida nenhuma. Houve seres que tinham moléstias, que tinham doenças irrecuperáveis, gravíssimas, em vários órgãos do corpo e que foram curadas de um momento para o outro,
sem nenhuma intervenção. Existe isto. Mas isto não é para todos, porque nem todos estão naquele momento de ordem kármica. Então nós temos que estar muito tranquilos com respeito a tudo isto. E um médico não deve ter este problema, devo ou não dar remédios. Não, ele não tem que ter este problema. O problema dele deve ser sintonizar com seu eu interno para que ele saiba o que fazer ali. Esse é o problema dele. No momento em que ele se sintonizou, no momento em que ele buscou isto, no momento em que esta conexão foi feita, ficará claro o que ele tem que fazer. Ficará claro. A preocupação deve ser esta, não se vai usar isto ou se não vai usar aquilo, percebe? É o mesmo que um dizer eu devo comer feijão ou não devo comer feijão. Devo comer manteiga? Não devo comer manteiga. Isso não deve ser problema, comer manteiga ou não comer. Isso não é problema. Você tem que estar alinhado para que você coma o que tiver de comer. E para que o seu corpo receba aquilo que ele precisa naquele momento. Se você tiver esse alinhamento, vão acontecer coisas que a dietética não prevê, que a alimentação não prevê, que ninguém prevê. Mas você precisa estar conectado com estas coisas internas. Conectado não só com seu eu superior, mas também com a consciência do seu corpo, porque o seu corpo físico tem uma consciência. A consciência do seu corpo físico é uma coisa bem característica dele. Porque o nosso corpo físico foi feito por células que vieram de vários reservatórios. É um aglomerado de células. Não são a nossa consciência isto. Este corpo sabe o que ele precisa. Tem a sua consciência. Mas eu preciso aprender a ser disciplinado, ser humilde e eventualmente perguntar o que será que ele precisa agora, que eu dou. Se houver esta intenção, não só vai haver um tratamento físico correto, como pode haver até uma química oculta nisto. Então isto pode se aperfeiçoar tanto que o corpo físico já não fique te pedindo mais o que ele precise, mas que o corpo físico fique transformando aquilo que é possível ter naquilo que ele precisa. Tem corpos que chegam a isto. Agora, se nós partirmos do ponto de vista de que isto é, aquilo não é, isto faz mal, isto eu não devo usar, aí se você parte disto, você não vai chegar nunca neste conhecimento de como se comportar. Quantos de vocês perguntam para seu corpo físico o que ele precisa comer? Quantos de vocês fazem isto? Tenho certeza que vocês vão na cozinha e fazem o que vocês acham melhor. Vê como é? Esta é a vida de superfície. E embora nós todos estejamos nisso, não? Estamos nisso, mas não somos disso. Não somos, estamos aí sem ser isto. Precisa não deixar estas coisas misturarem com você, com a sua consciência. Você vai vivendo isso assim, mas não deixe estas coisas, não se confunda com isto, mesmo que você esteja até fazendo, porque todos nós fazemos isso. Pergunta, o que você quer, o que você gosta? Você diz e vai e come. E não sabe se seu corpo precisava daquilo naquele momento. Provavelmente não. Então é tudo assim. Você percebe por que o caos está aí? O caos não está aí por questões econômicas. O caos está aí porque isto é assim. Isto não pode acabar de outro jeito. Quer dizer, não vai acabar. Isto tem que continuar assim até se transformar numa outra coisa. Mas é só através disso que está acontecendo que pode se transformar. Porque se esperasse por nós, passariam milhões e milhões de anos, e estaríamos sentados aqui do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito. Então precisa.
olha, não fiquem com medo do caos. Não temam isto. Também não precisa amar isto, né? Não precisa estar... Mas não temam, não pensem nisto. Pensem naquilo que for compulsório vocês pensarem. Quer dizer, eu tenho que pensar em arrumar esta mesa antes de sair daqui. Compulsório este pensamento. Porque eu pus tudo isso em cima desta mesa, eu tenho que tirar isto tudo desta mesa para deixar esta mesa como eu encontrei. Isso é um pensamento compulsório para mim, me vem mesmo que eu não queira. Então você tem um pensamento compulsório, mas não fique pensando em coisas que não te dizem respeito, porque a sua mente fica depois uma pequena lata de lixo. E aí, para limpar, e a mente ficando assim muito tumultuada, muito misturada, muito impregnada de coisas que não são suas e que são de um nível mais retrógrado do que aquele que a gente costuma ter, com a mente assim, nós não conseguimos manter esta proposta de aspirar ao superior, de aspirar ao divino. Sabe como é? Então tem que haver um cuidado com a mente. Tem que haver um cuidado. Tem que haver um cuidado com aquilo que se fala, com aquilo que se come, com aquilo que se faz. Tem que haver um cuidado, porque senão a mente perde a capacidade de estar aspirando, 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 enquanto tudo acontece. Agora, se nós entramos nesse trabalho, se nós começamos a servir assim, porque isso é um serviço para o mental coletivo. Isso é um serviço. Cada movimento purificador que a sua mente faz, cada passo que a sua mente dá, isto é um serviço para o mental coletivo, porque o mental coletivo é nefasto, podre. Então a sua mente, sendo diferente no coletivo, ela está servindo. Então servir não é só atos externos físicos. Servir é também o que você está pensando, o que você está imaginando e principalmente ao que você está aspirando. É a sua posição diante da busca, a sua posição diante de todas essas oportunidades de desenvolvimento e de crescimento. Isto é um grande serviço. E aqui uma pessoa está muito preocupada com a relação entre a prática da eutanásia e a evolução do ser. Isto é, se a eutanásia pode ser praticada em casos de pacientes terminais com dores intensas que não possam transcender, ou em caso de feridos de guerra que não vão se recuperar fisicamente. E a pessoa está muito preocupada com isto porque vive em um país onde estas situações são muito comuns. Seja qual for a situação, se trata de seguir a lei espiritual. A lei espiritual diz não matar. Esta é a lei. Então, cai por terra tudo. Todos os estudos, todas as discussões, todas as polêmicas, as teses, as reflexões sobre a eutanásia. A lei é não matar. Pronto. Então, a partir de não matar, se todos estão na lei não matar, não há problema de eutanásia. E aí então vai haver uma compreensão maior de cada situação. Porque nós não conseguimos compreender a situação de alguém que está para desencarnar ou que está muito lesado fisicamente. Nós não compreendemos essas situações e não percebemos como ajudar melhor, porque ficamos anuviados com estas questões, que são mentais
e próprias de quem não conhece leis espirituais básicas. Então, se a gente fica na lei, o resto vem por si. Como afrontar a dor da perda de um ser querido? Se um ser é realmente querido, vocês não se perdem nunca. Se existe verdadeiro amor, não tem perda. Que perda? Porque o verdadeiro amor está muito além da pessoa externa, da imagem de uma pessoa. O verdadeiro amor está muito além da pessoa, assim como o nosso etérico e o nosso emocional se habitua com ela. O verdadeiro amor está além disto. Então, havendo um verdadeiro amor, não é porque a pessoa desencarnou ou porque a pessoa viajou e foi para outro lugar que nós vamos sentir perda. Isto não é perda. Isto é alguém que mudou de lugar. Mas o amor continua, que ele está presente. Não é porque ele mudou de lugar que se perdeu. Se há amor, continuou. Agora, se desencarnou, mesma coisa. Então, quando a gente está muito identificado com a parte externa das pessoas e das coisas, precisa fazer este trabalho de se interiorizar. Porque nós vamos encontrando dentro de nós os demais. Vamos encontrando esses níveis nossos aonde os demais também estão. E à medida que vamos nos aproximando do centro do nosso ser, do nosso eu superior, nós vamos sentindo este amor que é único. E aí uma pessoa pode estar presente ou ausente, nada está perdido, está tudo presente, está tudo incluído. Mas aqui precisaria que a pessoa ficasse dentro dela, quieta, no seu centro, sentindo o seu amor, porque ali ela vai sentir não só o ser querido, ela vai sentir todos os seres ali. E isto é uma coisa muito maior, para todos os seres. Aqueles que sofrem essas perdas são, no fundo, almas que estão preparadas para fazer estas mudanças, essas transformações. Porque senão a vida não lhes mandaria estas provas. Se uma pessoa tem dor por ter perdido um ser, isso está acontecendo com ela porque ela está no ponto de transcender isto. Então isto vai doer nela, doer, até que ela resolva sair deste ponto, que ela pode sair, ela está pronta para sair deste ponto. E a dor ajudou-a a amadurecer. Mas ela está pronta. E quanto maior é a nossa dor diante de algo, não só de pessoas que desencarnam, tem tantos outros tipos de dores, não? Quanto maior é a dor, maior é a possibilidade de libertação. Porque a dor vem por muitos motivos. A dor vem para purificar, a dor vem para você resgatar karma, a dor vem por muitos motivos. Mas realmente uma das maiores missões da dor é você mudar de ponto através dela. Isto é verdade até no plano material. Até no plano material isto é verdade. Eu conheci uma pessoa que tinha uma enfermidade muito dolorosa e ele me disse, olha, eu nunca pensei que podia passar por isto. Eu falei, por quê? Porque dói tanto que eu não sinto mais. Quer dizer, não é que ele não sentisse mais. Ele tinha chegado a um ponto de, apesar da dor, ficar lúcido e ser o que ele era. Então se conversava com ele, se falava com ele, o físico dele estava doendo, ele se mexia um pouco, mas isso não alterava nada nele.
E ele dizia, eu estou fazendo uma experiência incrível, ele dizia. Eu estou indo além desta dor. Esta dor está começando a não me atrapalhar. Eu estou sentindo, mas ela não está influindo sobre mim. E poucos dias depois ele desencarnou. Quer dizer, a dor já tinha terminado o trabalho dela. E o que acontece com um ser que se sente só e não se encaixa em nenhum grupo? Isso são situações que a pessoa criou em vidas passadas. Situações de animosidade, de conflito, de agressividade. Pessoas que afastaram os verdadeiros amigos. Então, chega uma vida em que este karma tem que ser harmonizado, tem que ser equilibrado. Precisa persistir no caminho de ajudar o próximo, no caminho do amor, para que isto vá, com o tempo, mudando. E aí, à medida que a pessoa for fazendo o bem, for prestando serviços, este karma vai mudando e os seus companheiros ou os seus colaboradores vão se aproximando, vão surgindo. E aí ela vai reconstruindo este karma de solidão, de estar sempre marginalizado, sempre de lado. Isto tem que ser reconstruído, isto tem que ser trabalhado. Quer dizer, fazendo o contrário do que fez em vidas passadas. E por que algumas pessoas têm sempre uma alegria a exprimir e outras não exprimem isto? As pessoas que exprimem alegria são aquelas que, num certo sentido, estão fazendo aquilo que a alma aprova, aquilo que a alma quer. E as pessoas que não têm alegria são aquelas que eventualmente estão vivendo alguma coisa que a alma não está apoiando, que a alma não está consentindo. Aí, aqueles que não sentem alegria teriam que realmente perguntar, internamente, perguntar dentro, se estão seguindo o caminho que a alma previu, se estão seguindo um caminho que a alma esteja harmonizada com ele. E estarem disponíveis para receber alguma resposta e alguma indicação. Em geral, quando se está vivendo aquilo que a alma prevê, aquilo que a alma deseja, se sente alegria. Então, a tristeza é algo que não é nosso, não. A tristeza é algo do plano astral ou do plano mental aqui terrestre, desses níveis de sofrimento, de luta, é uma emanação desses níveis. E nós podemos estar conectados com esse baixo astral ou com esse baixo mental, que é chamado de tristeza. Né? Você pode estar conectado com isto e ser invadido por isto. Isto vem desses níveis intermediários. A alegria não vem desses níveis intermediários. A alegria vem do nosso nível intuitivo ou do nosso nível espiritual. Então a tristeza é coisa do baixo astral e do baixo mental. A alegria é do nível intuitivo e do nível espiritual. A alegria é a vibração desses níveis. É a qualidade vibratória desses níveis. E é uma qualidade vibratória tão mais harmoniosa que no nível consciente é sentida como isto que a gente chama de alegria. Mas isto é uma vibração do nível intuitivo e do nível espiritual. Quanto mais nós vamos chegando próximos ao nível intuitivo e ao nível espiritual, esta vibração vai ficando natural para nós. Então, quanto mais você está no nível intuitivo e mais você está no nível espiritual, mais a alegria é coisa natural. Agora, se você já está sentindo ecos desta alegria, se você já está sentindo
raios desta alegria aqui no nível humano, no nível mental, então esta alegria pode se manifestar até de forma desarmoniosa, dependendo do nível em que a pessoa está recebendo esses impulsos. Mas a alegria não vem absolutamente daqui. Até o nível mental não existe isto. Alegria nesse sentido que está sendo colocado. Isto é uma vibração do nível intuitivo e do nível espiritual. Quando a nossa alma está no nível intuitivo, então isto dentro da alma começa a crescer, começa a se desenvolver e nós começamos a sentir esta energia, desta alegria intuitiva, esta alegria que nos faz saber das coisas misteriosamente. Isso traz então uma grande alegria, traz até um certo bem-estar para a personalidade. Mas a alegria não tem nada a ver com bem-estar. A alegria é o contato com estas coisas. E se a alma ou a consciência do ser já está em nível espiritual, mais além, então esta alegria é muito mais incorporada nele, muito mais natural. Então o indivíduo está alegre, o indivíduo está com esta vibração, mesmo diante das situações mais deprimentes, mesmo diante das vibrações mais densas. Ele está naquela vibração. A alma está vibrando espiritualmente. Então, isto é uma vibração muito importante aqui na Terra, porque esta alegria pode realmente dissolver muitas situações densas aqui. Esta alegria pode transformar muitas situações desarmoniosas próprias desses níveis mental, emocional e etérico terrestre. Isto é uma vibração, é um estado vibratório que, quando começa a descer e a se manifestar aqui, dissolve, transmuta e transforma esse estado mental comum e esse estado emocional e etérico normais daqui. A alegria é realmente uma vibração superior e que precisa ser trazida para o mental e precisa ser trazida para os níveis mais densos. E uma pessoa passou uns tempos aqui e agora tem que voltar para um outro ambiente e está tentando manter o nível de vibração, de alinhamento que ele conseguiu aqui. E ele está um pouco temeroso do que vai encontrar lá para onde ele vai. O que se tenta fazer aqui se pode fazer em qualquer lugar. Isto é, aqui a gente procura considerar a qualidade espiritual dos seres. Se nós estamos baseados nas qualidades do ser, as qualidades espirituais, e não em coisas externas e não em características de personalidade, que às vezes atrapalham bastante, mas a gente deve insistir em ver a qualidade espiritual do ser e basear tudo nisso. Aí a resposta é outra. A resposta da vida é outra. E aqui também nós procuramos manter um ambiente, procuramos manter uma situação de desapego diante de certas coisas materiais, certos desejos humanos, certos hábitos das pessoas. A gente procura se manter liberado disto para que as pessoas tenham em si um ambiente interno que lhes possibilite fazer uma formação interior, uma formação interna. Então, se aqui as pessoas vão se desapegando
ou são levadas a se desapegar pelas provas que sempre vêm, isto prepara na pessoa, prepara no indivíduo o ambiente para que ele tenha uma experiência interna, para que ele seja assistido espiritualmente, internamente. O serviço principal de quem está aqui, ou de quem está passando por aqui, de quem está em contato com este trabalho, com esse lugar, o serviço principal é se manter no nível mais elevado possível. Ele se mantém no nível mais elevado que ele puder. Porque aí ele vai irradiar. Com isto, enquanto está elevado, e esta irradiação é uma coisa então bem natural, simples, com isto, o ambiente psíquico do planeta, o ambiente mental, o mental coletivo, o astral coletivo, vai passando por uma transformação. As pessoas chegam aqui e mesmo que a gente não fique falando nestas coisas, porque a proposta aqui não é ficar falando disto, a proposta é a gente ir desenvolvendo as tarefas, não é? Sem preocupações de nenhuma espécie, e se entregando a aquilo que a vida vai trazendo, recebendo as provas, compreendendo as provas. É muito simples a vida aqui. Quando as pessoas passam por isto, elas entram numa outra sintonia. Entram numa outra sintonia, percebem isso e temem perder, temem se desconectar disto. Mas não tem por que se desconectar. Precisa prosseguir nesta sintonia. E mesmo que o ambiente para onde a gente vai não corresponda, não ajude a isto, a gente vai fazendo isto da mesma forma. A gente vai fazendo isto como se estivesse aqui. Vai fazendo isto individualmente, pessoalmente, sem problemas. E quando o ambiente não corresponde, você continua fazendo diante de Deus. Se ninguém quer saber disso, se você não tem ninguém para fazer isso com você, não precisa, você faz isto com Deus. Faz isto diretamente com Deus, não se perturbe. Ninguém quer, você faz com Deus. Tão simples isto. É muito simples. Não tem como se atrapalhar. Se você percebe que está passando por uma prova de hostilidade por parte do ambiente ou de mais dificuldade, uma prova de as coisas não estão muito fáceis, então naqueles momentos você renova os seus votos. Então, há um momento em que você diz, bom, aqui eu não consigo fazer nada, eu estou em dificuldade, estou me sentindo um pouco perdido. Naquele momento você renova os seus votos. Você diz, olha, eu prometo que vou continuar. Você renova os seus votos. É isto, se trata disto. Não tem que se queixar, não tem que se lamentar, não tem que se revoltar, não tem que querer que fosse diferente, não tem que estar entrando em crise, em conflito. Você renova os seus votos em qualquer situação. Então, digamos que você esteja desencarnando, você renova os seus votos. Você está sempre renovando os seus votos. É disso que se trata. Esta possibilidade de renovação, esta perfeição, esta essência, está dentro de todos, está dentro de todos. Se você renova o contato com isto, você vai ter as situações kármicas que precisa ter, você vai passar pelas provas que tiver que passar, mas de outra maneira. Não vai passar como as pessoas histéricas, nem como as pessoas nervosas, nem como as pessoas infelizes. Você vai passar de outro jeito. Você vai passar por tudo com dignidade. Você vai passar por tudo com alinhamento. Vai passar por tudo com coragem. Então, nesse caso, você vai estar servindo muito. Você vai estar servindo muito.
Porque quanto maior é a sua prova, mais você se confirma, mais você se renova. Então, isto é uma espécie de estímulo para você se renovar, e você, no se renovar, no se confirmar, você vai irradiando muito mais do que se estivesse numa vida como você imaginou, do que se você estivesse na posição que você queria. Ali você não ia dar um passo. Você ia apenas confirmar suas qualidades, mas não ia dar um passo à frente. O que faz a gente caminhar é não estar na situação que a gente almejou, ou que a gente na mente tem como a ideal. Isso não faz ninguém dar um passo. Isso são momentos de repouso na evolução. São momentos de repouso. Aquele que está na situação ideal, aquele que está como ele imaginou, como ele pensou, como ele pediu a Deus, isto é gente que está em repouso. Isto é gente que está em momentos de repouso, que precisava de um momento de repouso, porque vem de provas duras e vai entrar em provas mais sutis. Então precisa desses momentos de repouso, de ficar como ele quer. Mas isto é passageiro porque isto não é evolutivo. O evolutivo é você se confirmar nos seus propósitos, na situação que você estiver. Porque aquela situação é a mais adequada para você caminhar, para você andar para frente. Olhe, a vida espiritual devia levar para isto. Porque aí o plano evolutivo encontra não resistência para se realizar e para desenvolver. Nós às vezes temos uma visão nossa própria de como devem ser as coisas. As coisas não têm que ser como a gente vê. As coisas têm que ser como é necessário para o plano se desenvolver. Então, em um mundo, uma humanidade que tem uma população de bilhões de pessoas, nos países que têm infinitos problemas, grupos de pessoas que cada uma tem uma visão. Como que você quer que as coisas sejam como você pensou, como você quer? Não é neste planeta que isto vai acontecer. Então, há necessidade de nós renovarmos os nossos votos em cada situação. E a partir desta renovação, vem uma energia. Vem a força, vem a clareza, vem a ajuda, vem tudo o que é necessário para se caminhar. Isto é tão real, tão verdadeiro, que antigamente, nas maneiras antigas de se fazer o caminho espiritual, não se deixava ninguém ser feliz no caminho espiritual. A pessoa queria fazer o caminho espiritual, ela entrava num convento onde ela era até flagelada. Isto era antigamente que se fazia, claro. Hoje não se trata disso. Hoje se trata de você já ter compreendido que você tem que renovar os seus votos, não que reclamar, não que gritar, não que sair fora de si, não que perturbar. Você tem que renovar os seus votos. É daqui que sai a renovação. Não é de fora. Então você está num lugar, está num ambiente, está numa coisa que não é como você imaginou, que é tudo contrário do que você queria. A tua ingenuidade leva você a querer que aquilo seja diferente. Então você vai fazer força, aí você vai fazer mais atrito do que você sempre fez. Então você tem que renovar os seus votos. Votos são coisas internas. Votos são decisões internas, são ofertas internas, são intenções internas. Os votos é aquilo que a gente aspira espiritualmente. Tem que renovar isto. Você tem que renovar. E quanto menos favorável é a situação, melhor para você fazer esta renovação. E é daí que as coisas começam a acontecer, que vêm as transformações. Não é quando você está com medo, quando você reclama, quando você protesta, quando você queria que seja diferente. Isto tudo é coisa de personalidade.
Tudo isto é coisa de ego, porque enquanto você está nessa situação, tem outro que está feliz com isto. Porque os egos são assim. E isto é o dia a dia de quem está no caminho. E esta pessoa tem todos esses problemas que a gente viu até aqui, que é problemas de várias pessoas. E este ainda tem o problema de não se sentir livre, de se sentir preso, tolhido, de não se sentir livre de ser o que ele é. Olhe, São João da Cruz dizia o seguinte: para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Isto redimensiona qualquer ego. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Tá certo? Quando a gente quer saber como são as coisas, como deve ser, como essas coisas de personalidade, ele diz: para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Quer dizer, você não tem que dar nenhuma satisfação ao teu ego. Isto se você for seguir as leis de outros planos. Isto parece muito duro porque isto são realidades de outros níveis, de outros planos, e que lá são a vida normal das almas evoluídas. E isto projetado aqui, no plano dos egos, parecem coisas difíceis, duras. Mas se você está se renovando continuamente, se você está se confirmando continuamente, estas coisas que parecem impossíveis para a maioria, sim, porque isto para a maioria é impossível, isto aqui para você fica tão natural. E aí você vai perceber como é que se pode viver neste mundo de egos, como é que se pode viver aqui harmoniosamente. Mas não é querendo que o outro seja diferente, nem querendo que a vida seja diferente. Você com isto vai cavar um karma que era melhor não construir. Isso que quer ser livre, e que não tem do que ficar livre, porque tem que ser livre de si mesmo, tem que se liberar de si, porque é ele mesmo que está se atrapalhando, é ele mesmo que está se tolhendo. Tem que subir de nível para saber o que é isto. E não ficar livre aqui, neste nível, porque aqui se trata de não possuir coisa alguma, não saber de nada, não querer ser coisa alguma. Isto foi dito de todas as formas. A gente entra nesta sala simbolicamente e vai sentar lá na última fila, mas não quer nem que ninguém o veja. Quanto mais querer ser alguma coisa. Isto é o contrário da ascensão. Isto é o contrário da mudança de plano, da mudança de condição. E quanto mais nós nos vinculamos a estas coisas mentais, a estas ideias, a estes conceitos, quanto mais a gente se vincula a isto, mais tolhidos vamos nos encontrar. Mais tolhidos, menos livres, realmente vamos nos encontrar. Agora, se a pessoa está disposta a fazer uma leitura que lhe diga respeito, que lhe ajude a dissolver essas aspirações ingênuas de querer ser alguma coisa, de querer entender alguma coisa, de querer posição, de querer o que não é, porque o que é aquilo que está ali, aquilo é o que é. Tudo que não é aquilo está querendo o que não é. Quer dizer, você está entrando num poço sem fundo, de escuridão. Tem aí um livro que se chama Das Lutas à Paz, que é uma forma de falar nessas coisas muito
suavemente, não a gente se vergastando, mas a gente lendo, e é uma coisa muito suave. Agora, quem quiser mais clareza em certos momentos, leia O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa. E as pessoas dizem, mas ele fala como se a gente vivesse num mundo normal, num mundo de paz. A gente nem tem tempo para pensar nessas coisas. A vida pega a gente, leva, a gente é levado de roldão, é porque você quer. Porque mesmo sendo levado de roldão, você pode estar fazendo esse trabalho, você pode estar fazendo isso. Mesmo todo mundo gritando em volta de você, você faz isto. Isso é feito na consciência, isto é feito. Não é feito no mundo isto. Isso vai refletir depois no mundo, isso sim, vai refletir. Mas seja a vida que for, seja o país que for, a situação que for, o que quer que seja, é isso que é para ser feito. Não tem segredo nenhum. Agora, se não quer, ou se não pode, ou se acha que está descontrolado e não consegue fazer, então é porque não quer, porque não está preparado, porque não chegou o momento, porque precisa de uma graça. As energias, as forças, as hierarquias, os anjos vão te ajudando, vão fazendo o trabalho deles, que é um trabalho muito amplo, muito universal, que não é pessoal, mas é um trabalho tão grande que você vai ficando inserido. Olha, espere pela graça. Você não sabe o que fazer, não pode fazer nada, está perdendo o controle. Chame pela graça. Essas coisas que a gente tem que se lembrar aqui e que tem que aplicar. Porque isto é disso que se trata. Não é de fazer o que todo mundo faz, nem viver como todo mundo vive, nem impor, nem dizer que está bom, que está mal, ficar satisfeito. Isto tudo não leva a nada. Não leva a nada. E uma pessoa está notando que a vida no grupo está se sutilizando. E se ainda falta muito para o grupo espelhar um pouco mais a vida intraterrena e a vida extraterrestre. A vida do grupo começa a se sutilizar realmente quando está havendo uma sublimação nas pessoas. Quando o processo de sublimação começou. E a vida superior, ou a vida nas civilizações intraterrenas, ou a vida extraterrestre avançada, evoluída, já é uma vida sublimada de apegos grosseiros, apegos a conceitos, a ideias, já é uma vida que transcendeu tudo isto. Quando o nosso coração, quando a nossa intenção está completamente aberta, quando o coração está livre para ser o que tem que ser, quando o nosso desapego é algo que nós mantemos sob controle, isto é, nós ficamos muito atentos para soltar tudo aquilo que a gente percebe que está preso. Então, você percebe uma coisa, solta. Percebeu outra coisa, solta. Você solta tudo aquilo que você descobre que está apegado. Porque nesse caminho de nós nos desapegarmos, nós pensamos que estamos desapegados de tudo. E aí estamos apegados à ideia de que já somos desapegados. No desapego, você não acha nada. Se você está achando alguma coisa, você está apegado àquilo. Então, se você consegue tudo que você sente
preso, você soltar, se você consegue fazer isto, isto é o caminho da sublimação. Então, se já há partes do teu ser que estão neste processo, um processo interno isto começa lá no inconsciente. Isto é lá no inconsciente que começa esse trabalho. Então, se isso está acontecendo lá, você aqui tem essa tendência para soltar. E é isto o que vai sutilizando, refinando, não só as coisas sutis, como pensamento, sentimento, mas isso vai sutilizando o corpo também, isso chega até as células físicas. Então, essa sublimação é um refinamento, é uma sutilização total do ser. Então, a gente entra num processo de transformação, num processo de purificação, mas na hora da sublimação, nós vamos nos sentindo capazes de soltar aquilo que nos prende. Soltar. Soltar a exigência consigo, não? Não com os outros, consigo. A exigência consigo. A exigência para consigo mesmo. Isto tem que soltar. Tem que deixar isto. Deixar porque é este movimento do fogo interno que vai destilando isto tudo. A sublimação é como se pusesse uma substância, um fogo, que você vai ficando volátil, que vai volatilizando, vai sumindo. Isto acontece no ser. Isto acontece no ser. Claro que isto começa gradualmente. Quando isto começa a acontecer, então o grupo começa a se sutilizar, começa a ficar mais sutil. Porque essas coisas estão se tornando voláteis, estão sendo evaporadas. E à medida que isto vai acontecendo, à medida que vai havendo esta sublimação, então a paz, a harmonia, o amor impessoal vai acontecendo, vai surgindo. E isto é um caminho, isto é um caminho. E dizer que isso está acontecendo pode até ser considerado orgulho diante da sublimação. Porque na sublimação tudo acontece no silêncio. Então você tem que deixar ser sublimada esta ideia de que você está muito bem, muito volátil, muito sutil. Tem que pôr isto tudo para sublimar. Percebe? Essa sublimação, esta verdadeira volatilização de tudo que a gente é, toda esta parte intenção, toda esta parte coração, esta parte amor, isso tem que estar tudo muito aberto para isso, tudo muito aberto. E precisa que a nossa parte psíquica, a nossa parte mental emocional, que a gente chama de coisa psíquica, já esteja bastante controlada, já esteja bastante tranquila, aquietada. Senão essa sublimação não pega fogo. Não pega fogo porque você não pode sublimar uma coisa desequilibrada. Não pode sublimar uma coisa que não está em ordem. Então, primeiro tem que entrar o coração, com esta disposição, com esta intenção, com esta entrega. Tem que entrar isto. Aí começam-se a queimar os resíduos, começa a haver um alinhamento, começa a haver um autocontrole muito positivo, as coisas começam a se pôr em ordem. Então aí, isto tudo realmente se sutiliza, isto muda. E nós estamos nesse mesmo corpo, nesse mesmo material, mas isso está acontecendo na célula deste corpo também. Isso está acontecendo também no corpo.